Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos trabalhar enquanto podemos, enquanto podemos nos expressar e cumprirmos o ID do Senhor Jesus. Evangelho segundo São João, capítulo 1. Eu vou ler aqui até o versículo 14. E já inicio aconselhando aqueles irmãos que estão se iniciando no estudo da Bíblia, estão começando, querem aprender, que comecem a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Depois podem passar para o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, mas sempre meditando em cada versículo, cada palavra. Não ler apenas para dizer, eu li toda a Bíblia. E aí, compreendeu? Não compreendeu? Então, é como a chuva que cai sobre terreno rochoso e logo ela desliza, não fica, não permanece. A palavra precisa permanecer em nós. E nós tirarmos as nossas próprias conclusões. À medida que você se esforça e busca, o que acontece? O Espírito Santo vai ajudando você a ter a compreensão. Olha, o Salmo 1 nos diz que bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. A meditação é indispensável. Nada de ler apressadamente, porque se assim o fizer, você vai comer pela mão dos outros. Aí entra tudo que é heresia, você engole, porque você não teve o cuidado, e hoje em dia poucos querem ter esse cuidado, esse trabalho de ler nas Escrituras, saber se o que o pastor está pregando é realmente o que está na Bíblia Sagrada. Para isso precisa frequentar as reuniões de escola bíblica, confrontar, ler, fazer perguntas. Olha aqui o Salmo 1. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? É isso aí. Então, vamos começar a ler a Bíblia a partir do Evangelho de João. É por isso que eu começo aqui o Evangelho de João, que diz o seguinte, logo no início do primeiro versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui já nós temos uma indicação, uma afirmação inequívoca da divindade do Senhor Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. No princípio. Que princípio é esse, pastor? No princípio, esse termo está no começo da Bíblia, primeiro versículo da Bíblia. E João começou o seu evangelho repetindo exatamente isso. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos ver aqui. Ler diretamente da Bíblia Sagrada.
diz o seguinte: no princípio, Deus criou. No princípio criou Deus, ou Deus criou os céus e a terra. No princípio. Então João começa dizendo que no princípio. Que princípio é este? Antes de todas as coisas criadas, logo antes de todas as coisas criadas, o verbo já era Deus e estava com Deus. Que verbo é esse? Nós vamos ver que verbo é esse lá no versículo 14. Mas vamos para o passo. Devagar com andor, porque o santo é de barro. Não precisa se apressar, tem que meditar. Nós temos que imitar os animais ruminantes. Eles colocam tudo para dentro, engolem, depois ficam ruminando, mastigando outra vez. Ruminar é remastigar aquilo que já comeu. Passa uma hora ruminando. Assim mesmo é a palavra do Senhor. Durante todo dia você lê o versículo e fica matutando, ruminando o que quer dizer aquilo. Agora, vamos fazer um parênteses aqui para dizer que você pode, aliás, recorrer aos comentários bíblicos, que tem vários compêndios, vários livros de comentários bíblicos. Aqui mesmo, na Bíblia de Estudo Pentecostal, quase todos os versículos são comentados. São homens inspirados pelo Espírito Santo que se debruçaram em meditação, meditaram e escreveram esses comentários. Nos ajuda. Poxa, mas devemos então concordar com tudo? Não. Serve, nos auxilia na meditação e na compreensão da palavra de Deus. E eu apresento o seguinte: alguns livros que precisam, aquele que está começando, eu estou falando aqui para os iniciantes, estão começando, precisam de uma chave bíblica. Ah, pastor, eu quero saber onde está a palavra concupiscência. Eu já ouvi aí, mas não sei. Você vai aqui, ó, na chave bíblica, ou na concordância bíblica, e encontra concupiscência. E lá vai dizer, vai mostrar, vai indicar todos os versículos em que tem esta palavra que você está procurando. Muito rápido. Eu uso quase diariamente a chave bíblica. Vamos ver aqui uma palavra, apenas para dar um exemplo. Concupiscência. Aí vem, ó. Está em Romanos 7, Romanos 13, Gálatas, Colossenses, etc. 1 João 2,16, e etc e tal. Aí facilita. Outra coisa que o estudante precisa é de um dicionário teológico para dizer o significado dentro da teologia de determinados termos. Por exemplo, misericórdia. Eu abri aqui aleatoriamente para mostrar. Do latim miséria, mais cordis, coração. Literalmente significa ter o coração voltado à miséria de outrem. E a compaixão de Deus voltada para o ser humano. Através deste sentimento, que em Deus é imensurável, ou seja, não pode se medir, o Senhor mostra que no juízo sua misericórdia sempre triunfa. Então precisa de um dicionário teológico. Tem uns mais caros, mais sofisticados, mas esse aqui é bem barato, o dicionário teológico. Se quiser o mais detalhado, aqui o dicionário da Bíblia, John Davis, da Candeia, e aqui ele vai dar uma descrição, não é dicionário teológico, mas dicionário da Bíblia, a respeito de muitas palavras
fatos. Por exemplo, laço, nó corredio ou armadilha posta no chão, para o fim de caçar pássaros, animais e até homens. E assim, por conseguinte, Jessé, está aqui no dicionário, nome do filho de Obed, da família de Fares, descendente de Naasson, chefe da tribo de Judá, nos dias de Moisés, e de Ruth, a Moabita. Ele vai citando as passagens bíblicas correspondentes. Eu tenho também este manual popular de dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia, de Norman Geisler. Isso aqui dá para clarear muito a respeito de situações que textos em que nós temos dificuldade de compreender. São centenas de passagens bíblicas a respeito que estão aqui, tudo já mastigado, delineado e dando a sua posição. Tenho também aqui esse ótimo dicionário Venn, de hebraico e grego, para nós sabermos a origem das palavras. Por exemplo, aleatoriamente, eu pego aqui inferno, do grego Geena, representa a palavra hebraica Geinom, o vale de Tofete, e uma palavra aramaica correspondente. É encontrado 12 vezes no Novo Testamento, 11 das quais nos evangelhos sinóticos, em todas as ocasiões provenientes da boca do Senhor. Aqui, esse dicionário muito bom, uso ele constantemente. E tem, desde a minha conversão, o Novo Comentário da Bíblia. São 2 volumes, está velhinho, mas já tem em um só volume, eu creio. Muito bom, porque também comenta de forma aprofundada muitos versículos da Bíblia. Muito útil esse comentário bíblico. Além disso, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, uma declaração inequívoca da divindade do Senhor Jesus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, a luz Jesus que viria, para que todos crescem por ele. Então veio João Batista, abrindo os caminhos, abrindo as veredas, pregando o arrependimento, e etc. e tal. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista ainda não era a luz, claro. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mais uma declaração da divindade do Senhor Jesus como Criador, e o mundo foi feito por ele. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, e até hoje o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eu vou demorar na análise deste versículo.
os quais, ou seja, estes que receberam o direito de serem filhos de Deus, foram adotados como filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. São nascidos de Deus, renovados, recriados, são novas criaturas, através do milagre do novo nascimento. E no 14, fechando, diz: e o Verbo, aquele que desde o princípio, ou seja, eternamente, que sempre foi Deus, se fez carne, se fez homem, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em outra ocasião, irei explicar a respeito dessa palavra unigênito, que não quer dizer ser criado, até porque o primeiro versículo diz que ele era Deus eterno e não poderia ser criado. Pois bem, porque muitas pessoas, nós respeitamos, porque não tem habilidade, não tem a prática, o hábito de ler a palavra de Deus, acham que todos, indistintamente, são filhos de Deus. E a Bíblia diz que não é bem assim. São filhos de Deus, recebem o direito de serem filhos de Deus aqueles que creem no seu nome. O nome de quem? Está falando aqui do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, como o Senhor. O artigo definido é excepcional e necessário. O Salvador, o Senhor, este Jesus Cristo. Estes sim, que nasceram da vontade de Deus, pela aceitação do plano divino de salvação. Esses são considerados filhos de Deus. Mas pastor, todos nós fomos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus. Sim, não há nenhuma dúvida disso. Nós somos criados, fomos criados por Deus, mas nós somos, todos são criaturas. E Deus é o Criador, mas nem todos são filhos de Deus. Aprenda isso aí. Aprenda em nome do Senhor Jesus. Nem todos são filhos de Deus. Há uma diferença fundamental em ser criatura de Deus e ser filho de Deus. É uma distância fenomenal. Nós vamos dissertar um pouco a respeito disso aqui. E esse comentário aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal começa assim: no princípio com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo não foi criado, ele é eterno e sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai e com o Espírito Santo. Aqui no versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Cristo é a personificação da genuína e verdadeira vida. Ele mesmo declarou: eu sou a vida. Esse artigo definido é importantíssimo. Ele disse: eu sou a vida e a verdade, eu sou o caminho. Quer dizer, não existe outro. Ele dizendo eu sou a vida, ele diz: eu tenho vida em mim mesmo. Eu tenho vida em mim mesmo, até por causa da sua eternidade. Sua vida era luz para todos, isto é, a verdade de Deus, sua natureza, propósito e poder tornam-se disponíveis a todos por meio dele. É por isso que eu sou o caminho. Diz aqui no versículo 5 que a luz resplandece nas trevas. A luz de Cristo brilha no mundo mau e pecaminoso, controlado por Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está deitado, o mundo está nos braços do maligno, o mundo está dominado pelo maligno.
A maior parte do mundo não aceita sua vida, nem a sua luz. A maior parte dos habitantes do planeta não aceita o Evangelho, não aceita esta vida, rejeita. E como não podemos ter dois senhores, ou você está na luz ou está nas trevas, ou o homem está com Cristo ou está sem Cristo, não existe meio termo. É por isso que a Bíblia diz que o mundo está no maligno. A raça humana, a maioria da raça humana está no maligno. A maior parte do mundo não aceita sua vida, nem sua luz. Mesmo assim, as trevas não a compreenderam, isto é, não prevaleceram contra ela. No versículo 9 diz: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Cristo ilumina toda pessoa que ouve o seu Evangelho. Ah, eu não quero ouvir, não me interessa, eu odeio, então você não tem luz. Não tem luz. Concedendo-lhe certa medida de compreensão. É o início. Abre o coração, ouve a palavra produz fé, como está em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra, ou seja, a palavra produz fé em nosso coração, porque o Espírito Santo atua junto com a palavra, concedendo-lhe certa medida de compreensão e graça, para que essa pessoa possa livremente escolher aceitar ou rejeitar a mensagem. Deus não força, Deus não obriga você a aceitar o Evangelho. Deus não obriga você a aceitar o seu plano de salvação. Jesus disse: diante dos homens estão postos dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. A maioria, disse muitos, seguirão pelo caminho largo, que dará a uma porta larga. Tudo é fácil, mas no final está a perdição. O mundo não o conhece. O mundo não o conhece. O mundo se refere à totalidade da sociedade organizada e que age independente de Deus, da sua palavra e do seu governo. O mundo nunca concordará com Cristo, permanecerá indiferente ou hostil a Cristo e ao seu Evangelho, até o final dos tempos. O mundo é o grande oponente do Salvador da história da salvação. O mundo vai de acordo com os seus narizes, vai de acordo com as suas próprias vontades, vai de acordo com as suas ventas, não quer saber de palavra de Deus, não quer saber das recomendações, não quer saber de nada. Quer saber é tirar proveito em tudo. É a orgia, é a adultério, a mentira, a lascívia, comportamento imoral, desenfreado. E ele diz mais. Aí nós entramos nessa questão central: Filho de Deus. O homem tem o poder, ou seja, o direito. Quando ele diz aqui: mas todos quantos o recebem ou o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer o seguinte: o homem tem o direito de se tornar filho de Deus somente, anota aí, se crer no nome de Cristo. Crer como sinônimo de fé e de fidelidade. Quando ele o recebe, quando o homem recebe a Cristo, nasce de novo e é feito filho de Deus. Portanto, nem todas as pessoas são filhos de Deus, no sentido bíblico. E ele cita aqui, por exemplo, João 3, a respeito da conversão de Nicodemos.
a história da conversão de Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, de noite, escondido. Ele queria tirar uma dúvida tremenda que estava no seu coração. Mestre, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha, esse homem aqui era um homem inteligente, autoridade, o Nicodemos. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, tem que passar pelo novo nascimento, a regeneração. Tem que ouvir a Cristo, da voz do Espírito Santo, para remover o velho homem, remover a sujeira que está dentro dele, e pensar diferente. E pensar nas coisas que são do alto. E deixar a mentira, o engano, a safadeza, a imoralidade, a falta de ética. Vocês vejam aí essa corrupção que se derrama sobre o Brasil, essa sangria da nação brasileira. Uns 100 bilhões por ano que cai, que escorre no esgoto da corrupção. Isso é falta de Deus. Esse é o mundão que jaz do maligno. Esse aqui. Pois bem. E aqui ele continua. Este versículo, Filho de Deus, retrata claramente como a fé salvífica, a fé que leva à salvação, ou a fé no Senhor Jesus, é tanto um ato instantâneo como uma atitude da vida inteira. Não é crer em Jesus um instante, naquele instante de emoção, ponto, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, depois volta a ser o mesmo, esquece completamente, ou seja, a palavra não cai em coração propício para que dê frutos, para que germine, para que produza resultados, para que produza crença permanente. Para alguém se tornar filho de Deus, deve receber a Cristo. O tempo pretérito do aoristo aqui denota um ato definido de fé. Após este ato de fé, de receber a Cristo como Salvador, deve haver da parte do pecador uma ação contínua. É para a vida toda, não é só um instante, nem é dia de domingo na igreja. É para a vida toda, uma ação contínua de crer. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. O verbo crer, é um particípio presente ativo, indicando a necessidade da perseverança do crer. A fé genuína precisa continuar após o ato inicial da pessoa aceitar a Cristo para que ela seja salva. Ou seja, aquilo que eu falei, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança, continuidade. Vamos lutar até o fim, vamos, contra o pecado, as tentações. Importante é não cair em tentação. Na oração modelo, a oração protótipo, a oração que Jesus ensinou aos seus apóstolos, ele nem sabia orar, ele disse, mestre, ensina-nos a orar. Como nós devemos orar? Não sei. Aí Jesus disse, orareis assim. Aí ensinou o Pai Nosso, porque não é para ser repetido a mesma coisa não, nós temos tanta coisa para conversar com Deus, para falar com Deus, vamos ficar repetindo vãs repetições, meu Deus. Oração é aquilo que nasce do coração, é você falar com um amigo. Um amigo, normalmente, conversar com ele,
E quando você fala com Ele, Ele fala contigo, no seu coração. Então, lá na oração do Pai Nosso, diz: não nos deixes cair em tentação. É cair. Nós seremos tentados, mas devemos fazer tudo para não cairmos na tentação. Aí aqui diz no versículo 13, eu estou lendo o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 13. Os quais, esses que passam a condição de filhos de Deus, diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui no comentário diz o seguinte: esta passagem mostra que Deus não tinha a obrigação de prover salvação para o homem mediante a morte de Cristo. Na provisão da salvação, Deus não teve outra compulsão senão o seu próprio amor e compaixão. A iniciativa de prover a salvação do perdido, pecador, parte de Deus. Deus tomou a iniciativa. Deus mandou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, como está em João 3,16, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tomou a iniciativa, porque nós não poderíamos tomar essa iniciativa. Como é que nós poderíamos nos salvar se não fora enviado através de Cristo Jesus a graça salvadora? E ele só pede o seguinte: creia somente. Creia, somente creia. De forma perseverante, persistente, crer com fidelidade e recebendo o Senhor Jesus como Senhor. Não é Senhor para ficar na porta de entrada. Não é aquele Senhor só para resolver um problema momentâneo. Eu estou com dor de dente, Senhor, me acorda, eu vou à igreja para que o pastor ore por mim, para que passe essa dor de dente. Aí depois que passa a dor de dente, então ele vai embora. Mas o Deus da bênção, receber Jesus como Senhor, não querem. Muitos não querem. Atendem Jesus da sala de visita para fora. Mas Jesus quer entrar, Jesus quer cear, Jesus quer ser amigo, como ele disse para Zaqueu. Aquele homem, cobrador de impostos, odiado pelos seus, pela comunidade. Jesus disse: desce, Zaqueu, porque me convém. Olha a iniciativa do Senhor Jesus. Me convém cear contigo. E foi ali na casa de Zaqueu, foi ali que, com a conversa que tiveram, com a aproximação do Senhor Jesus, que ele então dobrou o seu coração. Zaqueu disse, levantou-se de repente e disse: olha, eu vou distribuir com os pobres metade dos meus bens. Ele passou a vida toda roubando, isso é verdade, é verdade. E se eu roubei alguém, olha, havia roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Veja como o homem era rico. Transformação. Aí Jesus disse: entrou fé nesta casa. Aqui está uma vida salva. A salvação entrou nesta casa. A salvação pode entrar em você no momento em que você aceitar que Jesus entre na sua casa, que Jesus faça morada no seu ser. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. É relacionamento estreito. Então faça uma reflexão sobre a sua vida e guarde essa palavra no seu coração e medite nesta palavra em nome do Senhor Jesus.